Irmãos, abram suas Bíblias no livro de Hebreus, Novo Testamento, livro de Hebreus. Epístola aos Hebreus, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 4. Hebreus 1, de 1 a 4. Hebreus 1, de 1 a 4. Vamos ler a palavra santa e bendita do Senhor. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a qual constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo, pelo qual fez também o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Até aqui a palavra do Senhor. Amém. Irmãos, antes de nós começarmos a nossa exposição, ou a exposição da palavra do Senhor, é importante nós termos algumas coisas levarmos algumas coisas em consideração quando nós lemos o livro de Hebreus. Ele é um livro bastante complexo, não é um livro muito fácil, não. Gastei hoje boa parte do meu dia meditando nesses 4 versos aí, lendo bastante, dando uma olhada no grego, para ver se ajudava, se iluminava a mente. E ele foi escrito para uma situação bastante específica. Estava tendo um momento de perseguição. No Novo Testamento você vai ver perseguição quase que o tempo todo, né? Então, perseguição é uma coisa que faz parte, ou fazia parte, dos cristãos do primeiro século. A vida não era muito fácil, não. Na verdade, a vida era bem difícil. E alguns cristãos judeus estavam sendo tentados a retornar, a voltar na antiga vida, voltar ao judaísmo. Abandonar o cristianismo, abandonar a Cristo e retornar ao judaísmo. A vida era muito difícil. E a vida é difícil em alguns lugares do mundo, tá? A vida ali naquele período era bastante difícil. Ser um cristão significava que muitas das vezes você não teria emprego. Ser um cristão significava que algumas vezes você seria preso e torturado. Ser um cristão significava que você poderia ter a sua família presa também e torturada. Então, ser um cristão não era fácil. Era muito difícil. Você poderia perder o emprego, declarar-se por Cristo era muito difícil. A vida dos judeus, já fora das fronteiras de Judá, já não era muito fácil, mas os judeus se ajudavam. O problema é que se você fosse um judeu convertido ao cristianismo, ninguém te ajudava. E aí você teria, humanamente falando, você estaria sozinho, você teria que contar com a ajuda de Deus. E naquele momento eles estavam começando a desconfiar dessa ajuda que viria de Deus, ou seja, acreditar que a ajuda não viria. E é nesse contexto de perseguição, de dificuldade, de tribulação, que o escritor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, escreve essa carta, tá? Orientando os judeus, ou admoestando os judeus a permanecerem firmes, ou seja, chamando a atenção, e exortando, ou seja, dando força, dando ali uma palavra de ânimo, que a gente chama exortação, o que nós consideramos exortação, na verdade, é aquilo que nós imaginamos seria admoestação. A admoestação é quando chama a atenção.
Exortação é quando eu encorajo. Então, exortar, ele estava encorajando os cristãos a permanecer firmes e admoestando, ou seja, chamando a atenção para que eles não abandonassem a Cristo. E aí o escritor aos Hebreus ele vai dar as razões pelas quais voltar ao judaísmo seria algo impensável. Tá? Uma outra coisa que a gente precisa considerar sobre o livro de Hebreus, que se você for ler o livro todo, que eu recomendo com bastante veemência, você for ler os livros judeus, você precisa entender, aos Hebreus, você precisa ter em mente o que o autor pretendia, tá? Tem muitas coisas da teologia de Paulo que não estão presentes no livro de Hebreus, tá? Até porque o livro de Hebreus não foi escrito por Paulo. Então, coisas como eleição, predestinação, essas coisas você não vai encontrar no livro de Hebreus. Ele vai tratar no âmbito mais de chamar atenção ou encorajar. Então, quando você encontra algumas passagens dizendo, olha, não abandone, não volte atrás, não é do ponto de vista humano. É como se eu dissesse para você, se você abandonar a Cristo, você vai para o inferno. Tá? Aí você vai falar, não, mas se eu sou eleito antes da fundação do mundo, eu não vou para o inferno. Mas se você é eleito antes da fundação do mundo, você não vai abandonar Cristo. Entende? O escritor dos Hebreus não está tratando desses pontos, ele está tratando do ponto de vista de exortação, de admoestação. É como se eu dissesse para vocês, irmãos, não abandone a Cristo, permaneça firme. Aí você pode falar, mas por que eu preciso ouvir essas coisas, se é Deus que me sustenta? Sim, mas ele resolve fazer assim, Deus escolher fazer assim, através da pregação da sua palavra. E a pregação da sua palavra significa, em certo modo, significa chamar as pessoas ao arrependimento. A mensagem do Evangelho é, arrependei-vos e crede no Evangelho. É nesse ponto que nós temos que analisar o livro de Hebreus. Outra coisa importante sobre o livro de Hebreus é que ele é escrito no melhor grego do Novo Testamento. Um grego extremamente rebuscado. O autor do livro, que não se apresenta, é uma epístola diferente das outras, porque ela não tem a apresentação do autor e nem do remetente, ou seja, a gente não sabe quem foi que escreveu e também não sabe para quem era o destinatário original. Se vocês forem ler outras cartas do Novo Testamento, você sempre vai ver assim, começa assim, eu, Paulo, apóstolo de Cristo, e aí ele vai dizendo aos amados que estão, não sei o que. A gente não vê nada disso. O escritor dos Hebreus, ele vai direto ao ponto. Ele não, é como se ele estivesse com pressa. Ele não tem tempo a perder, e ele vai direto no assunto. Ele faz uma construção, em português não faz sentido nenhum, tá? Mas em grego é uma construção assim, polúmeros kai pelutropos, que é uma construção que, até para falar é estranho, né? Imagine para escrever. Era uma construção extremamente rebuscada em grego. Esse primeiro versículo aqui, na verdade, os dois primeiros versículos do livro de Hebreus, eles são escritos de uma forma que quase parece um poema. O autor, ele se esmera bastante para escrever essa carta, o que já nos leva a uma lição indireta. Use os seus talentos para a glória de Deus. O escritor dos Hebreus fez isso. Ele usou os talentos dele para a glória de Deus. Bom, tirando essa introdução, que é mais uma ambientação sobre o livro de Hebreus, para que a gente possa compreender, então nós podemos agora ir direto ao texto. E antes de nós entrarmos no texto, eu quero fazer algumas provocações. Você consegue conhecer as pessoas que estão à sua volta? Dá uma olhadinha nas pessoas que estão do seu lado aí. O quanto você conhece ela? Agora pensa assim, quanto que você conhece das pessoas? O que você consegue conhecer? O quanto você conhece do seu filho? O quanto você conhece do seu pai? O quanto que você conhece da sua esposa? E eu vou além do seu esposo também, né? Para ninguém achar que eu estou sendo preconceituoso. Quanto você conhece de você mesmo? Às vezes a gente não faz algumas coisas que você para um minutinho e fala assim, eu não sabia que eu era capaz de fazer algo assim. Eu nunca imaginei que eu faria algo desse jeito.
nós nos surpreendemos com nós mesmos. Eu só consigo conhecer alguém, ou algo de alguém, se esse alguém se revelar a mim. Se ele falar comigo, se ele contar, se eu encontrar com uma pessoa na rua e passar por ela, eu não sei nada sobre ela e daqui a pouquinho eu não lembro nem como é que era o rosto. Se eu olhei para ela, porque hoje em dia a gente nem olha mais, né? Eu, quando eu vim de Caçapava, eu dava bom dia para todo mundo. Aí a Priscila ficava assim, ó, para com isso, menino, para com isso. Cidade grande, sabe como é que é, né? A gente quase conhece todo mundo, Caçapava, então era assim. Mas a gente quase não se cumprimenta mais, né? A gente foi perdendo, nós fomos nos esfriando. Mas quanto que a gente conhece de alguém? Eu só conheço o quanto ela revela de si. Se eu ficar amigo de qualquer um de vocês aqui, eu sou amigo de muitos aqui, mas ainda assim eu só conheço aquilo que ela está disposta a revelar de si mesma. Ela vai ter que conversar comigo, ela vai ter que contar a respeito da vida dela. Aí, se ela pegar um pouco de confiança, apesar que a gente, assim, às vezes até na fila do banco, a gente começa a contar da nossa vida, começa a falar da nossa tia que quebrou o pé, e aí a gente começa a contar coisas da nossa vida. Mas a gente só escolhe o que nós queremos revelar de nós. Eu conheço alguns de vocês aqui desde que eu cheguei na igreja em 2013, há 10 anos, mas ainda assim a gente se conhece muito pouco. Alguns eu tomei café alguma vez, almocei algumas vezes, mas a gente se conhece muito pouco. Agora imagine vocês, irmãos, quanto que nós conheceríamos de Deus. Se as pessoas que estão próximas a nós, a gente quase não consegue conhecer nada, quanto nós conheceríamos de Deus, ou o que nós saberíamos de Deus, se Ele não se revelasse a nós. Imagine se hoje, por exemplo, eu chegar lá no Palácio de Buckingham e falar, olha, eu queria conversar com o Charles. Primeiro que aqueles guardas não vão nem olhar na minha cara, não vão nem olhar para mim. Eu falei, que eu trouxe uns biscoitos que tem lá no Brasil, que ele vai gostar. Eu queria compartilhar com ele, a gente senta um pouquinho, toma um chazinho, eles não vão nem... imagine, se eu tentar avançar sobre o portão, eu vou ser preso. Agora, se eu estiver ali, parado, e falar, olha, eu queria falar com o rei, e o rei lá da janela, por um acaso, ele olhar para a janela e falar, o Diogo está lá, rapaz, manda entrar o Diogo, que o Diogo é meu amigo. Então, eu poderia entrar, sentar com ele, e nós conversaríamos, e eu saberia um pouquinho mais sobre o Charles, e ele saberia um pouco mais sobre mim. O que os escritores hebreus estão dizendo, irmãos, é mais ou menos isso. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, o que o escritor está dizendo, os escritores hebreus estão dizendo é o seguinte: Deus se revelou. Deus, ele mostrou quem ele era. Nós nunca saberíamos nada sobre Deus, porque ele é um ser totalmente outro. Ele é um ser está totalmente acima de nós. Nós jamais conseguiríamos saber de nada sobre Deus. Nós passaríamos a vida, viveríamos a vida inteira e morreríamos sem ter nenhum lampejo de conhecimento de Deus. E ele não tinha nenhuma obrigação de se revelar a nós, mas a verdade é que ele resolveu mostrar aos homens quem ele é. Aí o escritor continua: nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Aqui a gente não consegue perceber em português, mas há aqui uma estrutura quiasmática, tá? Você tem eu já expliquei para vocês como é uma estrutura que vem vindo e ela faz um X. Tá? Então, ela começa dizendo o seguinte, há um paralelo entre o versículo 1 e o versículo 2. Olha só o que diz no versículo 1. Outrora, ou seja, no passado, e para aqueles escritores hebreus, outrora ali é no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus falou. E agora ele fala, e aí ele faz o contraponto. Se no antigamente ele falou, agora
ele está falando de novo. Então ele faz o contraponto. Antes e agora. E como é que ele chama o agora? Ele chama de últimos dias. João, escrevendo a sua carta, ele faz algumas admoestações, né? E ele fala assim: filhinhos, é já a última hora. Nós estamos vivendo os últimos dias. Os últimos dias não é o que vem, não, irmãos. Os últimos dias é agora. Nós estamos vivendo os últimos dias. Outrora, Deus falou como? Aí vem o segundo nível aqui da construção. Está vindo o xizinho lá. Ele falou outrora e falou como? Como que ele falou antigamente? Falou através dos profetas. Tá? Ele falou através dos profetas. E agora como que ele fala? Como que ele se revelou agora, nos últimos dias? Através do Filho. Como foi que ele falou através dos profetas? De muitas maneiras. E aí a gente não tem o contraste de muitas maneiras. Isso é intencional. E aí ele vai abrindo de novo, tá? Ele vai abrindo de novo a construção. E aí ele vai falar, muitos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a que constitui o herdeiro. Nessa construção que ele faz, faltou o quê? Faltou como ele fala. No Antigo Testamento ele falou de diversas maneiras. No Novo Testamento, ou nesses últimos dias, ele fala como? Ele fala de uma maneira só. E ele fala como? Através do Filho. O que o escritor dos Hebreus está querendo dizer, irmãos, é o seguinte: no Antigo Testamento, Deus foi dando lampejos de quem ele era. Mas agora, ele se revelou completamente. E como é que ele se revelou completamente? Enviando a si mesmo, enviando a segunda pessoa da Trindade, enviando o Filho. E aí ele vai dizer algo desse Filho. Por que não precisa mais nada? Ele vai dizer, porque a ele, o Pai, constituiu o herdeiro de todas as coisas. Ou seja, Deus criou todas as coisas, a Trindade criou todas as coisas, e deu de presente ao Filho. Ele é o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E aí ele começa a tratar no versículo 2 sobre a natureza, quem Jesus é. Ele é quem? Ele é o herdeiro de todas as coisas foram feitas por meio dele e para ele. Ele, o texto continua aqui, ele criou o universo, ou seja, todas as coisas foram feitas por ele, para ele e por meio dele. Porque João fala lá em João capítulo 1, tudo que foi feito por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aí ele segue para o versículo 3, que eu acho maravilhoso. Quem é esse que é a revelação última de Deus? Jesus escreveu uma linha, irmãos, do Novo Testamento. Todo o Novo Testamento é escrito para falar dele, para explicar aquilo que ele ensinou. Ele é a revelação. Quem é ele? E aí o escritor começa fazendo um eco lá com Colossenses 1, 13 a 17, ele vai dizer assim, ó, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ele é Deus. No Antigo Testamento, Deus deu lampejos de quem ele era, ele deu sinais, ele mandou algumas pistas, ele falou pelos profetas, ele falou pelos salmistas, ele falou de diversas formas, ele falou pelos anjos, enviou anjos para mostrar para dar algumas revelações, ele falou diretamente, ele foi dando pistas de quem ele é. Mas no Novo Testamento, ele veio, ele enviou Jesus. E quem Jesus é? Jesus é a exata expressão de quem Deus é. Ele é a glória, ele é o resplendor da glória do Pai. João escrevendo lá escrevendo o primeiro capítulo do Evangelho, o que ele diz a respeito de Jesus? E vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça
e de verdade. E lá na epístola de João, o que João fala? Ele fala assim, nós tocamos, nós ouvimos a palavra da vida, e nós testificamos, porque nós vimos. Se você voltar no Evangelho de João, ele vai dizer a mesma coisa, nós podemos dizer daquilo que vimos. E o que ele viu? Ele viu a glória do unigênito do Pai. Irmãos, Deus nos deu tudo. Ele se deu. Ele enviou Jesus. E Jesus expressou quem Deus é. É por isso que quando pediram para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, né? Filipe fala para Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus fica bastante ofendido. Ele fala assim, eu estou 3 anos com você, rapaz. Você ainda quer saber quem é o Pai? Quem olha para mim, vê o Pai. E o Pai, ele e o Pai eram um. Ele é a expressão de Deus. Ele é a exata expressão de Deus. Quando olhavam para Jesus, eles viam quem Deus é. É isso que ele é. E aí o escritor começa dizendo, esse que é Deus, que é a exata expressão de Deus, que é o Deus eterno, que é aquele que criou os céus e a terra, ele fez o quê? Ele vai continuar dizendo aqui, ele fez o universo, versículo 2, né? É ele que é o resplendor da glória de expressão exata do seu ser, sustentando, ele volta de novo a dizer que Jesus é, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O que o escritor dos Hebreus está dizendo assim, vocês, cristãos judeus, vocês estão querendo voltar ao que vocês eram, vocês querem trocar lampejos da glória de Deus. Vocês estão querendo trocar a glória, a expressão exata, a totalidade, a plenitude de Deus por pistazinhas, por lampejozinhos. Vocês estão querendo trocar aquilo que vocês ouviram de diversas maneiras pelos profetas. Vocês estão querendo voltar a isso em detrimento do verdadeiro Deus, o Deus de Deus. O verdadeiro Deus e como diz as nossas confissões, e verdadeiro homem. Vocês estão querendo trocar isso. Irmãos, quando nós abandonamos Deus, nós estamos dizendo, abandonamos o cristianismo, saímos da comunhão, ou quando nós olhamos com interesse para as coisas de fora do reino de Deus, nós estamos querendo dizer que alguém usou a expressão esse tempo atrás, é o denorex, né? Aquilo que é uma mentira. Foi o pastor Mauro numa quarta-feira, ele usou essa expressão, o denorex, parece que não é, né? Era remédio para caspa, mas parecia ser shampoo, era uma coisa assim. Então, nós estamos trocando o pequeno, nós estamos trocando aquilo que é passageiro, nós estamos trocando, ou melhor, nós estamos trocando o eterno, nós estamos trocando aquele que é tudo e todos, aquele que é maravilhoso, aquele que é incomparável, por bugigangas, por quinquilharias, por aquilo que é efêmero, por aquilo que passa, por aquilo que promete satisfação e não dá, porque ele é incapaz de satisfazer, porque as nossas necessidades são eternas, a nossa necessidade é espiritual, nós temos dentro de nós, como diz Agostinho, ou disse Agostinho, um vazio do tamanho de Deus, e nós tentamos fechar esse vazio com coisas que não satisfazem. E o escritor dos Hebreus está dizendo, vocês vão largar o Deus, totalidade da revelação de Deus, tudo que Ele é, o glorioso, o majestoso, por pequenos lampejos da glória de Deus? Quem é que o escritor dos Hebreus está oferecendo a eles, ou está lembrando eles de que o Evangelho apresenta? O Evangelho apresenta Cristo. O Evangelho apresenta aquele que sustenta todas as coisas. E o que é dito do Filho aqui é a mesma coisa que é dito do Pai. Ele sustenta todas as coisas. E quando a gente fala em sustentação, se você conhece um pouquinho de mitologia, que não é nada, né, que falam de falsos deuses, havia um titã chamado Atlas, que ele carregava o mundo, e para ele era um grande peso carregar o mundo.
Ele carregava o peso do mundo todo. Mas o que é dito aqui de Cristo? Ele sustenta todas as coisas sem nenhum esforço. Ele sustenta todas as coisas pelo quê? Pela palavra do seu poder. Só pela palavra de Cristo. Todo o universo é sustentado. É esse, o escritor dos Hebreus está dizendo, é esse que vocês querem abandonar? Sério? Vocês acham que vocês estão melhor lá? Vocês estão achando que vocês estão melhores fora do cristianismo? Vocês acham que vocês estão melhores fora de Cristo? Vocês acham que vocês lá, no judaísmo, tem algo melhor a oferecer? Vocês estão preocupados com coisas, com o dia de amanhã, com o que vocês vão comer, o que vocês vão beber? O Evangelho te oferece aquele que sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Irmãos, nós não somos tão diferentes assim daquelas pessoas, daqueles primeiros cristãos. Nós também nos preocupamos com todas essas coisas. O que Jesus disse a respeito disso? Olha, vocês se preocupam com o que comeremos. Jesus fala, né? Não se preocupe com o que comeremos, o que beberemos. Porque Deus sustenta a ave do céu, a flor do campo, que hoje está viva e amanhã é lançada no fogo. Se Ele sustenta assim os lírios do campo, quanto mais vós. E aí Jesus dá uma paulada, né? Homens de pequena fé. E aí o escritor continua, o escritor aos Hebreus continua. Sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito, aí ele vai falar mais coisas sobre o que Deus fez. Depois de ter feito a purificação dos pecados, esse que sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder, esse que é a exata expressão de Deus, esse que é a representação de quem Deus é. Quando nós olhamos e vemos Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento, nós olhamos para Cristo, porque Ele é a imagem de Deus. É aquilo que podemos enxergar de Deus, é Cristo. E ele fala, Ele não só sustenta, mas Ele fez o quê? Ele nos remiu de nossos pecados. O que o escritor dos Hebreus está dizendo é, lá vocês ouviam, lá no judaísmo, lá nos profetas, na revelação que Deus deu através dos profetas, vocês ouviam falar daquele que restauraria todas as coisas. Mas aquele que restauraria todas as coisas já veio, e Ele pagou a nossa dívida, a dívida de pecados. E essa esperança de alguém que redimiria as pessoas das suas aflições, ela se encontra lá no Gênesis. Quando Noé nasceu, o que o pai de Noé disse? Nasceu aquele que nos redimirá das nossas aflições, das nossas lutas, do nosso jugo. Mas não era. Mas agora aquele que veio e que pagou a nossa dívida, Ele chegou. E aí o escritor dos Hebreus está dizendo, e Ele é tudo. É tudo. Eu já li aquele livro Crônicas de Nárnia, e tem uma hora do livro, o Crônicas de Nárnia é escrito por um teólogo inglês chamado C.S. Lewis, e ele escreve um livro de teologia para crianças, e aí ele coloca aquela fantasia toda só para poder tornar a coisa mais lúdica. E tem uma hora assim, que o castor, se você já leu o livro ou já assistiu o filme, você vai lembrar dessa cena. O castor está conversando assim com a raposa, e aí tem uma hora assim que ele fala, a raposa fala assim, então eu estive lá na mesa redonda com o Aslan, aí o castor fala, você viu o Aslan? E aí o raposa diz, vi? E o castor pergunta, né, e como ele é? E aí a raposa diz, tudo aquilo que sempre ouvimos falar dele. É esse que é o majestoso que o Evangelho nos oferece. Foi isso que Deus nos ofereceu. É por isso que quando algumas vezes algumas pessoas, ainda bem que a gente não canta isso aqui, né? Mas canta o melhor de Deus ainda está por vir, você faz uma blasfêmia, porque o melhor de Deus já veio e Ele é Jesus Cristo. Aquele que é a exata expressão de Deus. Aquele que é a imagem, a verdadeira imagem de Deus. Após fazer a purificação dos pecados, assentou-se à destra de Deus, assentou-se à direita da majestade nas alturas.
Irmãos, esse que pagou a nossa dívida, ele ressuscitou dentre os mortos. Depois de alguns dias, ele subiu ao céu, foi assunto aos céus, e ele está sentado à direita de Deus, no trono da majestade, e ele reina. E quando é que ele reina, irmãos? Veja, quando é que o escritor dos Hebreus diz que Deus revelou-se através do Filho? Quando? Nos últimos dias. E quando é que é os últimos dias? Começou lá, com a ressurreição de Cristo. E vai até o dia que Cristo vier nos buscar novamente. Então o Senhor reina. Ele não reinará. Ele está sentado no trono e ele reina. Ele pagou a nossa dívida. Ele pagou a dívida que era altíssima, que era impagável. Ele pagou a minha e a sua dívida. Ele precisou fazer-se homem, porque era preciso que um homem pagasse a dívida do homem, porque foi o homem que contraiu. Fomos nós que contraímos com os nossos pecados. Era preciso que ele fosse homem para pagar a dívida. E era preciso para que ele fosse Deus, para pagar a dívida de todos nós. Porque se fosse um homem justo, só um homem justo, primeiro que era impossível nascer um homem justo, mas ainda que houvesse, ele pagaria um por um. Mas uma vez que ele é Deus, ele pôde pagar toda a nossa dívida. E como é que nós temos certeza que a dívida foi paga? Paulo lá em 1 Coríntios 15 diz que Deus provou que ele aceitou o pagamento de Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. E aí o escritor dos Hebreus está dizendo exatamente isso. E ele está sentado à direita da majestade. Ele reina. O salmista diz, ele reina, tremam as nações. Em outro lugar ele diz, ele reina, alegrem-se os povos. Aqueles que são de Deus, aqueles que são de Cristo, eles podem se alegrar porque Cristo reina. Mas aqueles que se constituíram inimigos dele, aqueles que se rebelaram contra ele, aqueles que diziam, como o salmista diz lá no Salmo 2, né, que ele não reine sobre nós. Nós não vamos permitir que ele reine sobre nós. Esses tremam, porque ele reina. E aí ele continua dizendo, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que todos eles. O que o escritor dos Hebreus está dizendo aqui, olha, Jesus é superior a tudo o que vocês tinham no judaísmo. É superior aos profetas. Ele é o verdadeiro profeta. Por que ele é o verdadeiro profeta? Qual era a função do profeta no Antigo Testamento? Era revelar quem Deus é. E aí Jesus manifesta o seu ofício de profeta. Quem revelou Deus da melhor forma possível? Cristo. Ele também é melhor do que os sacerdotes, porque você vai ver depois, quando nós continuarmos lendo o livro de Hebreus, ou se tivermos a oportunidade de fazê-lo, que os sacerdotes, eles precisavam oferecer sacrifício por si mesmos, porque eles eram imperfeitos. E depois oferecer sacrifício por todo o povo. Mas Jesus é o melhor sumo sacerdote, porque ele é puro, ele é santo. E ele, não tendo algo melhor a oferecer, ele ofereceu a si mesmo. Ele é o profeta que se oferece como sacrifício substitutivo e único. Os sacerdotes do Antigo Testamento precisavam oferecer sacrifício constantemente. Mas o sacrifício de Jesus foi único, suficiente. O valor daqueles sacrifícios do Antigo Testamento estavam atrelados àquele que era o lastro. E quem era o lastro daqueles sacrifícios? Era Jesus. E uma vez que o verdadeiro Cordeiro veio, não é necessário mais que nenhum sacrifício seja oferecido, porque ele foi morto uma única vez. E nunca mais, para nunca mais, porque toda a dívida foi paga através de Jesus. E porque ele é melhor sacerdote e ofereceu o mais excelente sacrifício que todos eles, ele pôde se assentar à destra de Deus. E aí a terceiro ofício de Cristo que o escritor dos Hebreus apresenta, ele é rei.
E Ele governa. E Ele governa soberanamente. Não existe governante como Cristo. Os governantes, reinos se vão. E impérios se levantam e caem. Nações e civilizações se levantam, têm o seu apogeu e têm o seu declínio. Mas da quem nós estamos falando, aquele de quem o escritor dos Hebreus apresenta, ele reina pelos séculos dos séculos. O seu reino jamais terá fim. E ele governa com cetro de ferro, como diz lá o salmista no Salmo 2. E ele é superior, o maior rei de todos, maior do que Davi, maior do que qualquer outro rei que Israel teve. Maior sumo sacerdote do que todos os sumos sacerdotes que estiveram em Israel. Maior profeta do que todos os profetas, maior do que Moisés. Depois o escritor dos Hebreus vai dizer. Eu tenho que dizer isso porque a gente não sabe quem é, né? O escritor aqui apresenta. E ele não só superior a todos esses ofícios, ele é superior aos anjos. Os anjos, eles apresentavam a revelação de Deus no Antigo Testamento. Mas agora que Cristo veio e se apresentou, então ele deixou claro que é só Deus que se revela a si mesmo. E aí quando você vai no livro de Apocalipse, o que é dito lá no livro de Apocalipse? Como é que começa o livro? Revelação de quem? De Jesus Cristo. Irmãos, o que o cristianismo oferece é tudo. E quanto custa para você servir a Cristo? Se Deus deu tudo, quanto custa para servir a Cristo? Tudo. Vai custar a nossa vida. Vai custar todos os nossos dias. Vai custar todo o nosso esforço. Vai custar que nós empreguemos todo o nosso coração. Porque uma vez que Deus deu tudo, Ele exige tudo de nós. Porque Deus nos comprou por inteiro. Deus nos comprou plenamente. Algumas aplicações aqui dessa mensagem. Use os seus talentos para a glória de Deus. Se você é um engenheiro, seja o melhor engenheiro para a glória de Deus. Se você é mecânico, o melhor mecânico para a glória de Deus. Se você é pedreiro, o melhor pedreiro para a glória de Deus. Se você é como eu, um professor de história, o melhor de todos para a glória de Deus. Se você é médico, para a glória de Deus. Tudo que fazemos, tudo que vamos fazer um dia, façamos para a glória de Deus. Jamais volte atrás. Porque o que o mundo oferece, o que o judaísmo oferecia para aquelas pessoas, eram só sombras. O corpo era de Cristo. Paulo trata disso lá em Colossenses. O que o mundo aí fora oferece é nada. O que o Evangelho oferece é Cristo. E Paulo diz lá em Colossenses, o mistério que desde a antiguidade passada haveria de ser revelado é Cristo em nós, esperança da glória. E uma vez que nós estamos unidos em Cristo, unidos com Ele, tem até um hino que a gente canta, né? Unidos com Ele na morte e na cruz. Cada momento Ele nos guia, cada momento nos mostra a favor. Uma vez que nós estamos unidos com Ele, nós temos tudo, porque Ele é o herdeiro de todas as coisas. E nós somos co-herdeiros com Cristo. Eu li uma frase essa semana, que é do um pregador chamado, falecido também, americano, Leonard Ravenhill. E ele dizia o seguinte: 5 minutos na eternidade, e nós vamos desejar ter orado mais, ter dedicado mais tempo, ter adorado mais, ter servido melhor, porque nós vamos olhar e ver tudo que Deus nos oferece. E nós vamos pensar, eu ofereci muito pouco, eu podia ter feito mais, Não fazemos nada para conquistar, irmãos. Não fazemos nada, porque pela graça nós somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Não fazemos nada para conseguir. Fazemos tudo porque fomos conquistados por Cristo. Porque Ele nos conquistou. Porque Ele nos comprou. E aí o versículo 10 diz assim, de Efésios 2, que eu estou citando para vocês. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus,
para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus se revelou a nós em Cristo de forma plena. As pessoas do Antigo Testamento viam, é por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer assim, eles desejavam, aquilo que vocês têm, os heróis da fé, eles desejavam. Se você for ler o capítulo 11 de Hebreus, que é a galeria dos heróis da fé, que são aqueles que a gente fala que são os heróis da fé, que são aqueles que lutaram, são heróis do Antigo Testamento, né? Eles lutaram todos aguardando o quê? Morreram todos esperando a promessa. E aí o escritor dos Hebreus termina ali o capítulo 11 dizendo, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eles sonhavam, é dito inclusive de Abraão, que ele esperava ver a cidade não construída, cujo arquiteto não é homem, né? Não feita por mãos de homens, mas por Deus. Ele almejava, ele desejava ver isso. E o que nós temos, irmãos? Nós temos Cristo. Aquilo que eles esperavam ter, aquilo que eles sonhavam em ter. Toda a revelação foi nos dada por Deus, através de Cristo, por meio de Cristo. E Jesus, ele é o verdadeiro profeta, o maior de todos. Ele é o sacerdote que é capaz de se compadecer das nossas dificuldades. Ele não é duro e rígido como a lei, porque como nós ele sofreu, sem pecados, mas ele sofreu até a morte, e morte da mais horrenda de todas, a morte de cruz. E é aquele que, porque venceu, é aquele que reina. E porque ele reina, irmãos, nós podemos acreditar que nós estamos guardados nas mãos de Deus. Porque Jesus disse, aqueles que o Pai me deu, vêm a mim. E aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Nós estamos guardados em Cristo. O que o Evangelho oferece é tudo. O Evangelho oferece Cristo. Irmãos, Cristo é maravilhoso. Cristo é glorioso. Cristo é muito mais do que possamos imaginar. Cristo é tudo o que precisamos. Eu ouvi uma música americana do grupo chamado Casting Crow, uma coisa assim, que ele diz uma parte da música, ele diz assim, porque se ficam me falando, porque eu só falo de Jesus. Eu sou apenas um ninguém, que faço de tudo para falar para vocês daquele que é alguém. Jesus é aquele que é tudo em todos. Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor, em quem nós temos vida e vida plena, vida eterna. Que Deus abençoe. Curva sua cabeça. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque o Senhor olhou para nós com um olhar de misericórdia. Antes que o mundo existisse, o Senhor desejou nos fazer. O Senhor desejou nos criar. O Senhor desejou nos salvar. E o Senhor efetivamente nos salvou. Ó Pai, jamais saberíamos quem Tu és, se o Senhor não tivesse se revelado a nós. Mas o Senhor se revelou a nós, Pai. O Senhor nos deu lampejos no Antigo Testamento de quem Tu és. E no Novo Testamento, Pai, o Senhor enviou na plenitude dos tempos, como diz a Tua palavra, o Senhor enviou o Seu Filho Jesus Cristo. Ó Pai, e nele, Pai, o Senhor mostrou quem Tu és. Pai, quando nós olhamos para quem Tu és, através de Cristo, nós ficamos maravilhados pela Tua graça, Pai. Ó Deus, nós ficamos sem palavras às vezes. Ou então, Pai, rompemos a nossa voz em glórias e honras ao Teu nome, que é santo e bendito. Ó Deus, obrigado pela Tua tão grande salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos fez através dele, Pai, filhos e filhas na Tua presença. Obrigado, Pai, porque através dele, Pai, do Teu Filho, nós podemos entrar nos lugares celestiais, entrar no Santo dos Santos, Pai. O que todo sacerdote almejava, nós podemos entrar no Santo dos Santos, com ousadia, Pai, como diz a Tua palavra, pelo novo e vivo caminho, que é Jesus Cristo, Pai. Obrigado, Deus. Ajuda-nos a viver, Pai, para a glória do Teu nome. Cada dia, Pai, sem jamais olhar para trás, que possamos olhar, Pai, como o Senhor diz mesmo,
no capítulo 12, lá no livro de Hebreus. Deixando o pecado e embaraço que tão de perto nos rodeia, que possamos correr a carreira que nos foi proposta, olhando para o teu Filho Jesus Cristo, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Ó Pai, até que chegamos ao final da nossa jornada. Pai, com a esperança que nós estaremos contigo para sempre, em novos céus e nova terra, onde habita a justiça, onde não precisaremos mais de sol, de lua, porque o Senhor mesmo resplandecerá sobre nós. Que dia glorioso, Pai. E nós não vemos a hora disso acontecer. Nós sonhamos com isso. Nós almejamos isso de todo o nosso coração, porque o Senhor colocou a eternidade em nós. Ó Pai, nós te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Fica conosco. Mantém-nos firme como o Senhor tem nos mantido. E, Pai, e que possamos jamais olhar para os lampejos que o mundo nos oferece, porque nós temos o dia glorioso, que é o teu Filho Jesus Cristo, o sol da justiça. Amém.